Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando um domingo muito importante para todos aqueles que levam o cristianismo a sério. Aqueles que não vivem com seriedade a fé cristã católica é uma missa como as outras, é um dia como os outros. Mas aqueles que têm uma visão de eternidade, é para isso que nós caminhamos e é por isso que nós nos tornamos cristãos, que nós recebemos o santo batismo e que nós buscamos a igreja, os sacramentos, principalmente a Eucaristia, a palavra, a vida de oração, a intercessão dos santos. Nós estamos celebrando hoje a festa de todos os santos, esta que é a vocação de todos nós. Santos ou nada, repita. Santos ou nada. Esta é a nossa vocação. E não pensem, meus irmãos, que santos são apenas aqueles que gozam as glórias dos altares. Estes são os santos canonizados. Ou seja, a igreja olhando a vida de um homem e de uma mulher que viveu de acordo com a palavra de Deus, uma vida virtuosa, uma vida que espalhou Jesus a tantos corações. Estes, depois de uma rigorosa investigação, eles são elevados à santidade pública. Eles se tornam modelos de santidade para toda a igreja. São os santos que nós conhecemos. Aquela lista que tem na ladainha e tantos santos que nós também não conhecemos, mas que cada país tem os seus. Estes são os santos canonizados. Mas existem uma multidão incontável de santos que não foram canonizados, mas que estão com Deus. Mas, padre, quem são estes? Os nossos antepassados, que não foram canonizados. As pessoas que amaram a Deus, que fizeram a vontade de Deus e que depois da morte alcançaram o reino dos céus. Estes também são santos. Ninguém terá acesso à vida eterna se não tiver consigo a santidade. É por isso que a primeira leitura, ela diz primeiro um número e depois ela vai dizer outra coisa. Vocês que têm a leitura em mãos, se quiserem pegar para ficar mais claro, é do livro do Apocalipse, no capítulo 7. Aqui vai dizer que aparece perante o Cordeiro, que é Jesus Cristo, o número daqueles que tinham sido marcados. E o livro de Apocalipse, ele vai nos dar um número. E o número é 144 mil. De todas as tribos dos filhos de Israel. Até pouco tempo, não preciso aqui dizer o nome da religião, havia uma igreja, que para a igreja católica é chamada de seita, né? Não é uma igreja, que eles diziam que de toda a humanidade, de todos os tempos, seriam salvos 144 mil pessoas. Quer dizer, até essa igreja tem mais gente do que só isso. Por quê? Porque eles interpretavam este número literal. Está escrito que na presença do Cordeiro são 144 mil assinalados. Então, é como se no céu houvesse 144 mil tronos e só esses aí que estariam com o Senhor. Estudando o Apocalipse de São João, você vai descobrir que todos os números que João usa são enigmas e que querem passar uma lição. Então, quando você pega 144 mil, fica um número solto. Mas quando ele diz de onde que é isso, nós já temos uma luz. Não são 144 mil pessoas perdidas. Não, são 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí fica a pergunta: quantas são as tribos de Israel? 12. Quantos são os apóstolos? 12. Então é o povo de Deus do Antigo Testamento,
12 tribos. O povo de Deus do Novo Testamento, 12 apóstolos. E quando a Bíblia fala de 1000 anos, é toda a humanidade. 1000 significa todo mundo. É como se você falasse, nossa, tinha 1000 pessoas. Você nem contou, 1000 é muito. Aí você faz as contas que João misteriosamente colocou no livro de Apocalipse. 12 vezes 12, 144. Vezes 1000, 144 mil. Este é o número dos que foram marcados. Então, quem é este povo? Todo o povo fiel a Deus do Antigo Testamento, todo o povo fiel a Deus através dos apóstolos, e isso é estendido a toda a humanidade. Ou seja, todo ser humano que nasce, ele tem um destino, o céu. Todos nós que nascemos, Deus tem um sonho para nós, que possamos estar com Ele para sempre. E é isso que Jesus vai dizer. É isso que Jesus veio nos trazer, a vida eterna. No versículo 9, vai dizer que esta multidão de 144 mil, depois se transforma numa multidão tão grande, aí não tem como contar mais. Então veja o versículo 4, aí depois já pula para o 9. Eu vou ler os dois. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, que ninguém podia contar. O que é que João está vendo na sua visão? O reino dos céus, os santos. Na verdade, há muita gente, e graças a Deus que a multidão é tão grande que não se pode contar. E ele coloca 3 sinais que eu penso ser importante partilhar com vocês. Eles estavam de pé diante do trono do Cordeiro. É um sinal de inocência. A pessoa inocente, ela fica de pé perante o tribunal. Então esses santos não estão deitados, não estão sentados, eles estão de pé. Traziam vestes brancas. Por que é importante a cor branca? Porque é a cor da santidade, é a cor do céu. Quando você vê a ressurreição de Cristo, lá está escrito que apareceram 2 anjos vestidos de branco. Quer dizer, não é uma coisa à toa, não é porque a túnica é branca que o evangelista escreveu, tem um simbolismo. Na transfiguração de nosso Senhor, as suas roupas ficaram tão brancas como lavadeira nenhuma poderia alvejar. Por quê? Porque o branco é a cor da eternidade, o branco é a cor do céu. E traziam nas mãos palmas, que é símbolo do martírio e da vitória. Então estes são os santos, os que já estão lá, os do purgatório, os que ainda não estão lá, e nós que queremos estar lá. Igreja triunfante, igreja padecente, igreja militante. Igreja triunfante, os santos que já estão no céu. Igreja padecente, aqueles que estarão no céu, mas ainda não, estão no purgatório, sendo purificados. Por isso é uma caridade rezar pelas almas do purgatório. Sempre que você for recitar o Santo Terço, no início, quando tem as intenções, lembre-se sempre pelas almas dos fiéis que padecem no purgatório. Todos os dias, é uma caridade. O Papa Pio XII vai dizer que rezando por aqueles que lá estão, nós queremos que quando lá estivermos, rezem por nós. Então, a igreja padecente. E tem a igreja militante, que somos nós, que trabalhamos, que estudamos, que cremos, que estamos ainda nessa estrada rumo ao céu.
Então, meus caros, nós precisamos entender que a fonte de santidade é o próprio Deus. Sem Deus, ninguém é santo. Sem uma vida de oração, ninguém é santo. Sem uma decisão do coração, ninguém é santo. E João vai dizer que quando viu aquela multidão toda, certamente alguém fez a pergunta, e nós também queremos fazê-la: de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Quem é essa multidão vestida de branco? Aí responde: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Repita alto: santidade, Santidade rima com tribulação, rima com tribulação e não com facilidade. e não com facilidade. Aqui a palavra é o contrário. Tem gente que acha que ser santo é uma facilidade. Todo mundo é santo, todo mundo vai para o céu, todo mundo depois da morte vai gozar a visão beatífica. E aqui está escrito: estes são os que vieram da grande tribulação. Quando você decidir ser santo, quando você decidir obedecer a Deus e não os homens, quando você decidir cumprir a palavra, quando você decidir ser um homem e uma mulher de oração, tementes a Deus, prepare-se para a tribulação. É interessante como que a cada dia que passa, as pessoas tementes a Deus, elas são vistas com certa reserva. Estamos cultivando o que deveríamos tirar e estamos tirando o que devemos cultivar. Qual que seria o motivo de elogio? Qual que seria o motivo de honra, o motivo de glória? Se alguém dissesse: eu estou no caminho do céu, eu sou uma pessoa de oração, eu sou temente a Deus, eu cumpro os mandamentos de Deus, eu pratico obras de caridade, eu não falto à missa aos domingos, eu me confesso sempre que tenho um pecado mortal, eu sou devoto de Nossa Senhora, eu sempre oro ao meu anjo da guarda, eu tenho um santo de devoção, a minha família serve o Senhor. Quando alguém diz isso, as pessoas olham com espanto. Então você vive isso? E o pessoal assusta. Isso parece que é um ET. Mas se você diz assim: não, negócio de muita religião, muita oração, ficar muito igreja, tem alguma coisa errada nisso aí. Eu não, eu rezo em casa mesmo, eu gosto de beber, final de semana é churrascada, eu gosto de balada, eu não tenho ninguém fixo, eu tenho hoje, pego 2 amanhã. Estas pessoas são ovacionadas. Cara, você sabe viver, viu? Você é uma pessoa feliz. Ou seja, para o mundo de hoje, o pecado é ser santo. Aprenda isso. Nós estamos vivendo um mundo onde o pecado é ser santo. E ser santo é o errado. Amar a Deus, tem alguma coisa errada aí. É um mundo que está se afastando da santidade porque decidiu não ser santo. Decidiu não colocar em prática a palavra do Senhor. Decidiu olhar para a igreja e olhar para os que creem com muitas reservas. E é interessante, nós estamos vivendo um mundo que perdeu totalmente o significado linguístico, mas que fica colocando nome em tudo quanto é do interesse. Notem que quando falta argumentos para o diálogo, quando falta argumentos para serem colocados na mesa, o que o pessoal faz para fugir de uma discussão? Eles colocam um rótulo. Mas você está falando isso porque você é isso. Você não aceita o mundo de hoje porque você é isso. E vai colocando aqui tanto de rótulo. Aí não há diálogo mais.
porque quando a pessoa te rotula, você é só aquilo ali. Quando eu vou ao supermercado, ou lá para casa algumas coisinhas, ou uma compra lá para casa da minha mãe fala comigo assim: ô meu filho, pega aí na prateleira para mim 2 latinhas de milho. Aí eu vou lá, leio, está escrito assim, milho. Aí eu pego a latinha de milho. Quando eu chego em casa e abro a lata, o que tem dentro da lata? O que mais? Nada. Se tiver mais alguma coisa, meu filho, você joga fora. Tem milho. Tem a água que conserva com o sal lá. Mas é milho. É milho. Você compra um pacote de macarrão. Quando você abre o pacote, o que tem lá? Macarrão. Só tem macarrão. Se tiver alguma coisa que não seja macarrão, opa, tira foto. Vamos processar a empresa. O macarrão está sujo. Preste atenção no meu exemplo. Este é o problema do mundo de hoje de rotulação. Tal pessoa é isso. Então o rótulo ele restringe, porque ninguém é só isso. Uma lata de ervilha é ervilha. Uma lata de milho é milho. Um pacote de macarrão é macarrão. Como que você olha para uma pessoa e diz assim: você é isso? Pensa, se você abrir a pessoa, ela tem uma vida, ela tem uma história. Nós somos muito mais que um pequeno rótulo. Então cuidado, meus irmãos, que o mundo que nós estamos vivendo é um mundo que gosta de rotular para restringir. Para restringir. E nós vamos colocando então rótulo nas pessoas para evitar uma visão ampla daquilo que Deus quer de nós. Agora, você vai ficar preocupado com os rótulos que os outros te colocam ou com aquilo que Deus enxerga quando Ele te olha? Aqui é a visão dos santos. Os santos nunca estiveram preocupados com a boa fama, com a saúde física ou com os bens materiais. Esses são os 3 grandes medos da maioria das pessoas. As pessoas têm muito medo que falem mal de nós, que tenhamos pobreza material e que tenhamos doença. Essas 3 coisas as pessoas fogem. Eu não quero passar necessidade, eu não quero ficar doente e eu não quero confusão. E quem está vivendo uma vida nessas 3 colunas, não há um outro caminho. Ela não andará no caminho da santidade. Que quando você decide fazer a coisa certa, falar a coisa certa e cumprir o que é certo, a primeira coisa que eles vão fazer é falar mal de você. Você pode ter medo de ficar sem as coisas que você tem e até adoecer por isso. Mas se a pessoa tem como meta o coração de Deus, as coisas de baixo não tiram a sua esperança, não afetam a sua alegria, porque ele tem como meta a salvação da própria alma. Veja a história de tantos santos, como a vida deles foram difícil. Não foi uma vida fácil, foi uma vida cheia de tribulação, mas eles não desistiram. E se eles conseguiram, nós também conseguimos. E se eles conseguiram ser fiéis a Cristo, nós também conseguimos. A festa de todos os santos, meus caros, é uma ótima oportunidade para lembrarmos dos santos mártires. E aqui nós lembramos do 1º e do 2º século. Até hoje está lá em Roma o Coliseu. E o Coliseu é interessante, que a matéria que o Coliseu foi feita, quanto mais o tempo passa, mais sólido ele fica. Então, quem estuda isso vai dizer que o Coliseu é uma obra para sempre. Enquanto o mundo for o mundo, o Coliseu vai estar lá. Ao invés dele ir deteriorando como as construções, ele vai ficando mais sólido. E o que é o Coliseu? O Coliseu é um lugar onde os romanos iam para assistirem os cristãos sendo mortos. Então soltava lá no meio um tanto de cristão, soltava um leão, soltava uma pantera, vinha guerreiros com lança, com espada. Tinha uma biga, né? Que embaixo umas lâminas, à medida que o cavalo corria, as lâminas iam e voltavam. Então enterrava a pessoa até o meio aqui, ó, e a biga passava, cortava que tanto de cabeça uma atrás da outra.
E morreram centenas e milhares de pessoas. E a minha pergunta é: este pessoal no meio do Coliseu, antes de morrerem, eles tinham uma opção. Quando o imperador estava, ou quando o governador estava, geralmente quando tinha espetáculos no Coliseu, tinha uma grande autoridade. Antes de começar o espetáculo, o Coliseu ficava em silêncio e aquela pessoa gritava assim: se negarem a vossa fé, ireis preservar a vossa vida. Ou seja, se alguém ali falasse, eu nego, esse era tirado do Coliseu, ele não morria. E o que acontecia na época? Idosos, homens e mulheres, crianças e adolescentes se abraçavam e diziam para os outros: não vamos negar, porque morrendo para esta vida, quando nós abrimos os nossos olhos, nós estaremos com o Senhor Jesus. Olha a qualidade da fé daqueles cristãos do primeiro e segundo século, e olha a qualidade da nossa fé. Por pouca coisa se nega Jesus. Por um probleminha lá com um colega de trabalho, por alguém que falou mal de você, alguém que não gostou de você, por uma posição que você tem, não, eu vou mudar porque eu quero agradar. Por que as pessoas não estão procurando a santidade? Porque elas estão procurando agradar todo mundo. E quem agrada todo mundo, desagrada a Deus. E os primeiros cristãos não estavam preocupados com o imperador, com o soldado, não. Eles estavam preocupados em salvar a própria alma. Se o Senhor nos vê de maneira digna, se nós estamos vivendo para estarmos no céu, o resto é resto. E os pais falavam para os filhos: meus filhos, é melhor morrer agora e acordar no céu do que ter uma vida longa e perder a alma. Um dia nós vamos morrer mesmo, que seja agora, que o nosso sangue seja derramado por Jesus, porque Ele derramou o sangue por nós. Aí você entende a leitura de Apocalipse. Mas quem são esses que aqui estão de túnica branca? São aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Então a primeira coisa, meus irmãos, que nós devemos exercitar, pedir, aprofundar, é a nossa fé. Um cristão sem fé é uma peça fora da engrenagem. Sem fé, Deus não pode fazer absolutamente nada por você. As pessoas precisavam ler mais a palavra de Deus, precisavam entender mais de Bíblia, entender mais de doutrina. É claro que a gente não fala isso com as pessoas, mas a gente fica triste, assustado por certas pessoas que se dizem católicas, que numa mesa de bar, num almoço, começam a falar de religião. Era melhor ter ficado calado. Há uma frase que diz que é melhor você ficar calado e as pessoas acharem que você é um idiota, do que você falar e acabar com a dúvida. E tem gente que não perde a oportunidade de ficar calado, porque quando a pessoa abre a boca para falar de religião, é um fora atrás do outro. É o relativista ao extremo. Eu acho, eu penso, para mim, a pessoa é o centro, tudo é ela. Então não conhece a palavra, não entende a doutrina, tem uma ignorância sobre aquilo que a igreja fala sobre a santidade, sobre a vida católica de verdade. Jesus, ele vai dizer que quando ele foi na sua terra, ele não fez muitos milagres ali. E ele disse aos seus discípulos: vamos para outro lugar, vamos para outro lugar. E qual é o motivo? A falta de fé. Jesus ficou espantado, ele ficou assustado com a falta de fé das pessoas da sua cidade, da sua terra. Ou seja, sem fé não se agrada ao coração de Deus. Sem uma vida de oração, não se chega aos céus. E é interessante que muitas pessoas na cabecinha delas, elas não estão preocupadas com uma vida santa. Estão preocupadas em cumprir tabela.
Não estou falando dos senhores que aqui estão, mas há muita gente que a missa dominical, que a ida à igreja é um cumprimento de tabela. Deixa eu ir lá bater o cartão, cumprir a obrigação. Fui à missa. Se as pessoas não entram na dinâmica da santidade, uma vida de santidade, aí nós vamos escutar o que não é raro ouvir e não deveríamos ouvir. Tal pessoa, quanto mais reza, pior fica. Quer dizer, não busca uma vida de santidade, não busca uma vida com Deus. Está muito mais preocupada em agradar os homens do que honrar a Deus. O salmo que nós ouvimos, que é o Salmo 23, na tradução hebraica, o Salmo 24, vai dizer aos olhos de Deus quem é uma pessoa santa. O santo não é aquele que reza o dia todo, mas o santo reza. O santo não é aquele que vive na igreja o dia todo, mas o santo vai na igreja. O santo não é aquele que se separou do mundo, mas é aquele que sabe que muita coisa ele deve evitar. E o Salmo vai dizer: quem tem mãos puras, um coração inocente e que não dirige a sua mente para o crime. Aqui nós temos três situações: mão, coração e mente. Para você saber o seu grau de santidade, e deixa o outro viver a vida do outro lá do jeito que ele quer, cuida da sua santidade. Não fica preocupado quem é mais santo ou menos, é você que deve ser santo. Primeiro, o que tem ocupado as suas mãos? As suas mãos têm agido em qual direção? As suas mãos têm estendido para quem? Quais as obras das suas mãos? Segundo, quais os sentimentos que ocupam o teu coração? É muito fácil você conhecer o coração de uma pessoa. Ai, padre, como que eu conheço o coração de alguém? Veja o que ela anda falando. Uma pessoa que vive falando mal dos outros, reclamando da vida, são pessoas que têm um coração não tão bom assim. Pessoas que não vê graça em nada. Pessoas que ficam... Se conhece o coração por aquilo que sai da boca. A boca fala do que está cheio, o coração. E o Salmo vai dizer também da mente. Por que da mente? Porque tem gente que não fala, mas pensa, viu? Mas pensa. E Deus conhece o nosso pensamento. É por isso que na missa nós falamos: confesso a Deus Todo-Poderoso, eu que pequei por palavras e pensamentos, atos e omissões. Peca-se por fazer o que não deveria, peca-se por não fazer o que deveria, peca-se porque falou em vez de ficar calado, e peca-se porque pensou que não devia ter pensado. Então nós devemos vigiar as nossas mãos, o nosso coração, a nossa mente, e levar Deus a sério. Os santos são aqueles que levaram Deus a sério. E aprenda uma coisa, meus irmãos: nós estamos na igreja por um motivo só. Um motivo só: a santidade. A santidade. A pessoa que não quer ser santa, das duas uma: ou ela deveria repensar a sua presença, ou ela deveria assumir a sua ausência. Porque se a pessoa está com Cristo e ela não tem na cabeça dela: eu preciso ser uma pessoa santa, eu quero buscar o Senhor de todo o meu coração, eu quero agradá-lo com toda a minha vida, a religião da pessoa é vã. Ela está enxugando gelo, ela não entendeu a coisa ainda. Ela não entendeu ainda o que significa ser seguidor de Jesus Cristo. Sede santo, porque o vosso Pai é santo. E aqui, meus caros, deixa eu dizer uma coisa para nos alegrar. Há uma diferença entre santidade e perfeição. Muitas pessoas, quando vêm confessar, elas se mostram muito chateadas, porque elas não conseguem ser perfeitas. Ah, padre, eu tento ter uma amizade com Cristo, eu tento ser uma pessoa mais santa, mas quando eu assusto, já caí no pecado. Eu tento não falar mal de ninguém, quando eu assusto, já estou falando. Eu não quero pensar coisa ruim, quando eu assusto, eu estou pensando. Eu falei: olha, é porque você está confundindo as coisas. Você na sua cabecinha está achando que ser santo
é ser perfeito. Perfeição é só Deus é perfeito. Todos os santos, pelo menos os grandes santos, foram grandes pecadores. Veja a vida de São Paulo, antes de ser Paulo, era um assassino. Veja a vida de Agostinho, santo Agostinho, bispo de Hipona, era um devasso, um depravado. Mas as pessoas, quando encontram com Cristo, elas se transformam, e mesmo errando, elas caminham com Cristo. Santo não é não pecar, santo é não querer pecar. E quando nós caímos, tem um ato penitencial, tem a confissão, tem a volta para o Senhor. O importante é não desistir da caminhada, é cultivar no nosso coração o que Deus plantou e arrancar as ervas daninhas do pecado. Cultivar a santidade é ser amigo de Deus, e você vai notar uma coisa, sem esforço, não tem que fazer esforço não. À medida que você vai ficando amigo de Deus, você é visto como inimigo do mundo. Jesus vai dizer que quem é amigo de Deus não será amigo do mundo, e quem é amigo do mundo não será amigo de Deus. O santo é amigo de Deus, por isso o mundo odeia. Jesus vai dizer: se o mundo vos odeia, primeiro odiou a mim. Credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, a nossa vitória vem pela fé. A nossa vitória vem pela fé. Depois você procure na internet, no YouTube, coloque assim: visitas delicadas do Papa, ou contestações à visita do Papa. Muitos lugares onde João Paulo II foi, João Paulo foi um Papa muito amado, um Papa da mídia, tinham protestos ferrenhos contra João Paulo II. Há lugares que eles tiveram que fechar ruas para o Papa passar no Papa Móvel, pessoal reunido, fazendo lá manifestações, pessoas que não concordam com o posicionamento da igreja, feministas simulando aborto, fizeram até na Espanha um beijaço gay, lá passando o Papa Bento XVI. O mundo, ele está assim, ele tem fúria contra a igreja. É claro que a mídia passa aquelas missas grandes, o Papa lá no meio do povo, as coisas bonitas, mas há muitas pessoas que fazem campanha para que o Papa não vá no país. Quando o Papa anuncia a visita a alguns países, se levanta o pessoal: para quê? Nós não queremos, ele não, a confusão danada. O mundo tem ficado cada vez mais raivoso com aqueles que não concordam com o mundo, para aqueles que têm uma outra visão. Não sei se os senhores acompanham essas coisas, ou você fica só no WhatsApp fofocando da vida dos outros. Porque se você acompanha certas páginas católicas, você tem visto na Espanha pessoal queimando igreja, quebrando imagem, cristãos que não podem se reunir mais, prendendo bispo, matando padre, expulsando irmãs de caridade. O mundo está ficando raivoso, o demônio está raivoso contra a família e contra a igreja. Os santos são vistos com desconfiança. As pessoas entram na igreja, vê uma imagem de santo, aí eu vou quebrar. Quer dizer, em vez de você olhar para a imagem, uma devoção, eu quero ser, não, nós vamos quebrar, nós vamos destruir, crucifixo nós vamos colocar fogo. Então nós estamos entrando neste mundo, meus irmãos. Aí você tem que decidir de que lado você está, porque não tem morno. Ou você é quente na fé, ou você é um ateu. Ou você é quente em Jesus Cristo, ou larga Jesus. Aí pare, por quê? Porque Apocalipse vai dizer que quem é morno será vomitado. E o que é uma pessoa morna? É uma pessoa que não se decidiu. Ela é de Cristo, mas ela tem uma mente mundana. Ela é de Cristo, mas ela
adora um pecado social. Então a pessoa não tem uma definição de quem ela é e de onde ela vai. E a santidade é exatamente isso. E aqui, meus irmãos, a palavra é essa: ser santo é ser radical. É Cristo ou Cristo. Não tem diálogo com o mundo. Santo não tem diálogo com o pecado. A pessoa que está numa vida de santidade, ela vai evitar 3 coisas. Aí você nota claramente quem tem uma vida de santidade. Porque a santidade me faz aderir a Cristo e evitar a tantas coisas. Ela vai evitar pessoas que a levem ao pecado, lugares que valorizem o pecado e situações que a levem a pecar. Uma pessoa que quer agradar a Deus, ela vai vigiar nessas 3 instâncias. Quais as pessoas que não me convêm? Quais os lugares que não me convêm? Quais as situações que não me convêm? A Bíblia diz: o diabo nos rodeia como um leão feroz. Resisti-lhe pela fé. Aproximai-vos de Deus, e Ele aproximará de vós. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí eu não entendo pessoas que frequentam igreja, no dia a dia, tendo atitudes longe de Deus e que agradam muito mais o inferno do que o céu. Outra coisa que falta muito, meus irmãos, eu falo isso para ajudar você, falta muito as pessoas voltarem a ter uma vida de leitura espiritual. Primeiro que as pessoas não estão lendo quase nada, não é? Isso é um conselho que eu dou até fora de igreja, que não é só de igreja não. Não seria normal uma pessoa que não estivesse lendo um livro. Não é normal. Terminou um livro, comece outro. Terminou um livro, comece outro. Além de você ser uma pessoa mais culta, ter um português mais refinado, você vai ter ideias novas, vai crescer o seu vocabulário, você vai ter argumentos de conversa, você vai conversar de várias áreas. Então a leitura é um hábito que nós deveríamos ter mais. É por isso que livro é tão caro. Eu acho o livro muito caro. Livros é muito caro. Se você vai fora do país, os livros são muito baratos. Por quê? Porque o pessoal lê muito. Então compra. Aqui a pessoa faz uma tiragem de livros, aí ela fala assim: nossa, eu estou bombando, eu vendi 10 mil livros. Não. Mas qual é a população do Brasil? Qual é a população do estado? Qual é a população da cidade da pessoa? Aí você vê que 10 mil é muito para uma gráfica, mas então nós precisamos ter esse hábito da leitura. E na leitura, acrescentar leituras espirituais. Hoje eu já disse isso aqui e repito, há muitas gráficas católicas que lançam mês a mês muitos livros, versículos, estudos para as pessoas ter material de leitura. E por que hoje tantas pessoas não procuram a santidade? Porque elas não conhecem vida de santo. Não conhecem vida de santo. Eu lembro a minha avó, que foi também professora, como a minha mãe. Minha avó tinha lá no quarto dela uma prateleira cheia de livrinhos de história de santo. Tinha lá Santo Antônio, Santa Margarida, Maria Alacoque, você ia lá, é uma coleção fininha, você lia lá, você conhecia a vida do santo, a virtude do santo, aí você dizendo, eu também quero ser santo. Aí hoje, muita gente nem lê, não lê nada, né? Nem um jornal está lendo, o dia todo é celular, é fofocando, isso o povo gosta. Aí meu filho, me desculpe, né? Uma vida assim, quando é que a pessoa vai preocupar com santidade? Quando é que a pessoa vai preocupar e conhecer as coisas do céu? Ela não conhece nem as coisas da terra. Jesus vai dizer, olha, vocês largam de ser hipócrita, porque vê uma nuvem escura, se olha a nuvem e fala assim, vai chover, e chove. Você sentiu um vento mais quente, fala, o verão esse ano vai ser quente, viu? E é quente. Aí Jesus vai dizer, você sabe ler
os sinais dos tempos, mas você não sabe ler os sinais de Deus. Você sabe interpretar se vai chover, se não vai, se vai fazer calor, se não vai, mas você não sabe interpretar os sinais de Deus na sua vida. Você não consegue ouvir a Deus na sua vida. Você não tem amizade profunda com Jesus Cristo. Então isso está impedindo que as pessoas tenham uma vida de santidade. Então é preciso buscar isso. E por fim, nós temos no Evangelho, Mateus 5, 1 a 12, a receita da santidade, a receita da felicidade. O santo é feliz. A pessoa feliz de verdade, ela não está apegada às coisas, ela encontra a felicidade em Deus. Quanto mais santa a pessoa é, mais feliz ela será. É interessante, quando, não sei se você já foi, você aqui de Divinópolis, no Carmelo. Nós temos um Carmelo aqui, perto do São João de Deus. As irmãzinhas enclausuradas. Há dias que elas abrem lá para a missa. Se você precisa conversar com uma irmã, receber uma oração, tem o lugar lá do claustro, você entra numa sala, tem a grade, ela fica de um lado, ela te orienta. Sempre que eu viajo e na cidade tem um Carmelo, eu faço questão de visitar as irmãs. E geralmente as pessoas que me levam me acompanham na visita aos Carmelos. E deixa eu explicar o que é o tal do Carmelo para você entender. São mulheres que consagraram a vida a Deus, são irmãs de caridade que não saem de lá, elas são enclausuradas. Tanto é que aqui em Divinópolis tem uma madeira redonda, elas rodam, coloca alguma coisa aqui, roda, aí você tira, coloca alguma coisa para elas, nem contato com elas você tem. Vai conversar com elas, tem uma grade, você vê ela lá atrás, vivem lá, a vida toda. Uma vez que a moça fez os votos perpétuos, ela vai sair de lá só para ir para o cemitério. De vez em quando sai para um médico, alguma coisa assim, mas elas vivem ali dentro. Vivem ali dentro. O Instituto Hesed, da irmã Kelly, da Madre Madeleine, eles vivem ali dentro. Sai para missão, sai para uma compra, mas a maioria vive ali dentro. Só que tem um detalhe. As pessoas que já me acompanharam a esses lugares, e eu também fico impactado, o que mais me chama a atenção são pessoas que não têm quase nada. Não sei se vocês sabem, no Instituto Hesed, eles nem cama têm. É uma opção deles. Eles dormem no chão com um colchão bem fininho. É o sacrifício da vida pela conversão do mundo. Mas quando você vai num lugar desse, o que mais salta a seus olhos na santidade das irmãs e dos consagrados, preste atenção, é também a vida de oração, mas é principalmente a alegria. Você vê uma alegria dentro de um Carmelo, dentro de um mosteiro, numa casa religiosa que você não conhece no mundo. Tanto que as pessoas, quando vão no lugar desse, elas querem ficar lá. Ah, não quero ir embora, pelo amor de Deus. Mas é uma alegria que o mundo não conhece. Eu passei 3 dias com a minha mãe lá dentro do Instituto Hesed em Fortaleza. Também não saímos para nada. Entramos, tinha o quartinho dela, o meu, ficamos lá com os terços, a oração. São pessoas felizes de verdade. Sempre que você olha, eles estão sorrindo. Rapazes, moças, todo mundo cheio de Deus, uma alegria, santidade de vida, padre, bom dia, irmã. Eu falei, gente, mas por que são tão felizes assim? Não tem casa, mora no Carmelo, uma vida restrita, tudo pertence à congregação, tem lá um carro ou outro para levar no hospital quando precisa, e são pessoas alegres. Aí você vê muita gente aqui fora, tem casa, tem carro, tem comida, tem pet, tem tudo. E a pessoa tem uma cara, triste, não tem brilho no olhar,
reclamando da vida, não é feliz com nada, troca de namoro, troca de trabalho, troca de faculdade, troca de roupa, troca de cara, troca de tudo e não encontra felicidade. Quando você vai no Carmelo, aquelas irmãzinhas que não tem quase nada, vivem no claustro, um guarda-roupa que tem umas 4 roupas de irmã, um genuflexório, uma cama, a capela, o refeitório. Se olha para o rosto delas, estão todas assim, ó. Um olhar de felicidade, um olhar de realização. Você vai em casas religiosas, aqueles rapazes estudando para serem monges, freis, padres, quarto com 3 beliches, um guarda-roupa pequenininho, uma túnica, o lecionário, mas aquela alegria de servir a Deus. É isso que a santidade nos dá. A santidade nos dá uma alegria que o mundo não conhece. E as pessoas vão ser convertidas com a tua alegria. Porque se você imaginasse o que muita gente passa e continua sorrindo, alegre, você fala assim, não é possível. Tem uma coisa errada nisso aí. Se eu estivesse passando o que essa pessoa está passando, nem de casa eu saía. Nem sorria, eu sorriria. E a pessoa está levando cacetada e está passando dificuldade, e a pessoa está alegre, está falando de Jesus, está sorrindo. De onde que vem essas coisas? Vem de Deus. É uma alegria que o mundo não conhece. É dada aos amigos de Jesus. É uma paz que o mundo não conhece. É dada aos amigos de Jesus. Raniero Cantalamessa pergunta a todos nós: que fizestes com a tua alegria? Que fizestes com a tua alegria? Um cristão triste é um triste cristão. Devemos ser alegres. Alegria do Senhor, alegrai-vos do Senhor. E a receita foi dada no Evangelho. Grife no seu Evangelho, marque aí Mateus 5, do 1 ao 12. Bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado é santo. E finalizando, meus caros, as bem-aventuranças, elas se resumem em 2. Pegue o seu folhetinho da missa, vamos ver os verbos, somente os verbos. Eu vou lendo aqui, você completa com um verbo, vamos lá. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É o verbo, gente, é só o verbo. Porque deles é. Bem-aventurados os aflitos, porque serão. Os mansos possuirão. Os que têm fome e sede de justiça serão. Os misericordiosos alcançarão. Os puros de coração verão. Os que promovem a paz serão. Os que são perseguidos. O que vocês entenderam nisso aí? Vocês entenderam que só 2 bem-aventuranças e todas as outras serão, alcançarão, verão. Por quê? O santo, ele se resume em 2 bem-aventuranças, que não é para depois, é para já. Ah, padre, um dia eu quero ser santo ao lado de Jesus lá no céu. Meu filho, então você muda de vida aqui na terra. Se você não for santo na terra, tampouco no céu. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. O restante todo verá. Por que isso? São as 2 qualidades dos santos que nós precisamos ter hoje. O que significa pobre em espírito? São os anauins. A Bíblia tem essa palavra. O que é, padre, um anauim? É um pobre em espírito. E o que é um pobre em espírito? É aquele que confia em Deus e a alegria dele é o coração de Deus. O pobre em espírito, ele não tem segurança aqui na terra. A segurança dele vem do Senhor. Ele espera apenas a realização
do Senhor. E quem confia em Jesus, a ponto de entregar a Ele a sua vida, aí vem o versículo 10, ele não vai desanimar de ser santo quando a perseguição chegar, porque a perseguição vai chegar. Então todo santo, ele confia em Deus e ele é perseguido. Esta semana mesmo, eu coloquei no meu perfil do Instagram, no YouTube, um pensamento assim: se durante a sua caminhada você não esbarrar de frente com o diabo, é porque você está caminhando ao lado dele, aí você não vai esbarrar com ele nunca. Há momentos na vida que você vai dar de frente com o diabo mesmo. Aí vem a tribulação, vem o posicionamento, vem o problema. Mas se isso não acontece, o que você não esbarra de frente com alguém? Só se você estiver do lado dessa pessoa. Então a perseguição na vida dos santos foi algo real, mas que eles superaram pela fé. E a palavra vai dizer, vamos ler juntos o versículo 11 e 12, né? Podemos? Bem-aventurados é felizes, ou santos, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Ah, meu Deus do céu, Padre, eu queria ser santo, mas eu estou sofrendo injúria. Eu estou sendo perseguido. Eles estão falando mal de mim. Não, gente, vá na palavra. Quando acontecer essas coisas com você, qual deve ser a sua reação? Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então, meus caros, não é para desanimar, não é para abandonar a santidade, não é para deixar o caminho do Senhor, é pelo contrário. Quanto mais difícil aqui embaixo, mais bênção lá em cima. Quanto mais injúrias aqui embaixo, maior o teu tesouro lá em cima. Quanto mais você for desacreditado pelos homens, maior vai ser o seu galardão com Deus. Então precisamos nos manter firmes na palavra, nos sacramentos, buscando uma vida que agrade verdadeiramente o coração de Jesus. E fica a palavra dele. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se no final da vida ele perder a sua alma? Valeu de nada. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer: a pessoa que morre e que perde a salvação, a vida dela foi inútil. Ela viveu para quê? Viveu poucos anos para passar o resto da eternidade no inferno. Então nós precisamos mirar o céu, mirar o coração do Senhor. E é uma verdade, meus irmãos, não estou sendo grosso, mas é uma verdade. Se a gente não vive hoje no mundo isso aí, você não vai ser santo, não. Vamos comigo, complete a frase. Enquanto a carruagem passa, a cachorrada late. Aí você tem que saber o quê? Se você está dentro da carruagem ou se você está no meio da cachorrada. E é interessante, não sei quem tem moto e carro aí, faça a experiência. Passa no lugar que tem cachorro latindo. Para a moto e para o carro. O que o cachorro faz? Ou ele senta, ou ele vai embora balançando o rabinho. Ele tá, mas não tá. Ele não sabe o que ele quer. Tem pessoas na sua vida que é essa cachorrada aí. Late, fala, critica. Mas quando você para e fala assim, o que você quer? Eles não querem nada. Eles não querem que você queira. Eles não querem ser santo, mas eles não querem que você seja também não. Eles não vão na igreja, mas eles não querem que você vá também não. Eles não querem a santidade, mas eles não querem, estão entendendo? Então, gente, entre na carruagem, coloque a tua família, coloque os teus amigos, coloque o Senhor Jesus, deixa um lugar bonitinho, coloca Nossa Senhora, atrás, coloca o teu anjo da guarda e fala, vamos cavalgar para Deus, meu filho, porque o mundo está assim, enquanto a carruagem passa,
a cachorrada late. E quem interpreta este pensamento vai dizer: o cachorro ainda não viu que ele é bem menor que os cavalos e que o latido dele jamais irá parar a carruagem. Então, o mundo é assim. Nós temos que saber aonde nós estamos. E aonde nós estamos, nós caminhamos para Deus. Ao Senhor Jesus, os santos dos santos, que nos chama também a uma vida santa, toda honra, toda glória e todo louvor. Repitamos: santos ou nada. Santos ou nada. Que nós possamos assumir o nosso batismo, alegrar o coração de nosso Senhor com uma vida santa, naquilo que pensamos, naquilo que sentimos e naquilo que fazemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Doce, doce Espírito Santo, exemplo quero ser da mãe do meu Senhor. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura da missa deste domingo vai dizer, na visão de São João, no Apocalipse, capítulo 7, que ele viu uma multidão imensa, de gente de todas as nações, tribos, povos, línguas, que ninguém podia contar. É uma visão do céu, é uma visão da eternidade, é uma multidão que ninguém pode contar, porque o céu é o nosso lugar. Nós nascemos para Deus, nós nascemos para o céu, nós nascemos para sermos santos. Penso que muitas pessoas não querem e não buscam a santidade porque não entendem o que é. Na cabeça de muita gente, ser santo é viver dentro da igreja. Ser santo é rezar o dia todo. Ser santo é não ter vida. Claro, ser santo é também rezar. Ser santo é também ir à igreja. Mas ser santo é levar a Deus para tudo aquilo que você faz. Você não precisa largar tudo para ser santo, mas você precisa fazer tudo com Jesus e evitar aquilo que Ele não faria. Não fazer aquilo que Ele não faria. E permita-me mostrar a vocês a imagem de um santo diferente. Um santo que talvez, para quem não conheça, nem saiba que é santo. Olha aqui. Aquilo que João Paulo II sonhava. Um santo de calça jeans, de tênis, camisa polo, de mochilinha nas costas. Olha, padre, que santo que é esse? Carlo Acutis, santo da juventude. Um rapaz devoto de Nossa Senhora, não perdia a Santa Missa, rezava o terço todos os dias, era querido e amado pelos seus amigos. E Carlo dizia: eu não quero passar pelo purgatório não, eu quero entrar no céu direto.
Então veja que ser santo não é coisa antiga, é hoje. Nós somos chamados, como Carlo, a buscar a Deus e a servi-lo todos os dias da nossa vida. Sabe uma coisa que Carlo fazia que é muito bonita, que nós devemos fazer? Ele comprava alguns tercinhos e andava na sua mochila, e de vez em quando, sem querer querendo, né? Ele deixava um tercinho num banco na praça, um tercinho no banco de uma igreja, um tercinho no ônibus, no metrô. Ele rezava assim: ó Nossa Senhora, deixando aqui esse tercinho, que aquela pessoa que encontrar seja abençoada, que esta pessoa que encontrar esse terço possa rezar a Nossa Senhora. Olha, coisa de santo, gente. Um jovem que amou profundamente Jesus Cristo, que amou profundamente a igreja, uma vida de confissão, de oração, de santidade. Santos ou nada. Eu fico olhando para Carlo e eu penso assim: Senhor, jovem, se ele conseguiu ser santo, por que eu não posso também? Se ele não amou Jesus de todo o coração, por que eu também não posso? Se ele não foi um devoto verdadeiro de Nossa Senhora, por que eu também não consigo ser? Os santos, meus irmãos, eles dizem isso a todos nós. Hoje eu, amanhã você. Eles já estão na glória do Pai, e amanhã nós queremos ali estar. Santidade é uma decisão. Se o pecado tem sido a sua tristeza, deixa a santidade ser a tua alegria. Precisamos buscar a Deus. Muito obrigado. Precisamos buscar a Deus, como Carlo buscou. Precisamos encontrar em Deus o sentido da nossa felicidade. Todo santo é feliz. Toda pessoa que ama a Deus é feliz. Na Itália, tinha um escritor que estava com dificuldade de escrever o seu livro, porque aonde ele morava era uma rodovia, uma rua, muito frequentada, muitos carros, muito barulho. Então ele perguntou ao amigo: onde aqui na Itália que tem um lugar sossegado para eu poder escrever o meu livro sem tanto barulho? Alguém disse para ele: olha, não é sorte, é Deus, Tem um apartamento sendo alugado ao lado do monastério das Clarissas, aquelas irmãs. Morar ao lado do monastério, meu filho, aquele silêncio. As irmãs só rezam, falam baixinho. É lá que eu quero. Rapidamente, ele aluga o apartamento. Na manhã seguinte, ele está no seu escritório, começando a escrever o livro. Ele escutou barulho de pandeiro, risadas, dança, festa. Ele falou: mas que é isso? A hora que ele abre a janela, havia um pátio todo gramado. As irmãs estavam lá, cantando, tocando bandeirinho, brincando, sorrindo. Porque ele não sabia que era a semana da Páscoa do Senhor. E aquele silêncio foi quebrado por sorrisos, por brincadeiras. E ele, olhando para aquelas irmãs, ele dizia: já não faz irmã como antigamente, viu? Achei que o Carmelo era no silêncio. Que festa que é essa? E ele ficou indignado. Falei: eu vou lá. Ele desce do prédio, chama na porta do Carmelo, do convento. Já havia uma irmã toda sorridente,
Olá, olá. Ele falou: olha, eu vim aqui reclamar. Eu nunca vi um convento com irmãs tão assanhadas. E ela disse: o senhor não sabe que todo aquele que serve a Deus é alegre? O senhor não sabe que a Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor? Falou: olha, eu vou acabar com a alegria de vocês agora. Vocês não sabem que esse Senhor morreu? Eles crucificaram o seu Jesus. Ih, meu filho, aí que as irmãs riram mesmo. Aí tocaram bandeira, aí estouraram balão, uma deu uma pirueta para um lado, ficou abraçando. Falou: que festa que é essa? É porque o senhor não sabe o fim da história. Qual o fim da história? Ele ressuscitou. E não tem por que a gente ser triste. Santidade rima com facilidade. Vamos cantar, irmã. E ele não escreveu o livro, mas lá do prédio, olhando aquelas irmãs tão felizes, ele pensava assim: elas têm uma felicidade que eu ainda não conheço. Santidade de vida. Santidade de vida. Somente aquele que conheceu a Jesus, somente aquele que sabe como é bom colocar o seu coração no coração de Jesus, somente aquele que descobriu um sentido maior, agradando ao Senhor e sendo santo aos seus olhos, é que entende que a paz que Jesus dá não é a paz do mundo. Os caminhos de Jesus não são os caminhos do mundo. Teve uma senhora que ganhou do seu filho uma flor. Não sei o nome da flor, mas veio num bonito vaso. Ele disse para a mãe: mãe, cuida, tá? Meu filho, você me conhece, eu gosto de planta. E aquela mulher cuidava desta flor com todo carinho. Ela ganhou apenas a flor, mas não demorou muito tempo. Ela, olhando para o vaso, ela viu um tanto de matinho nascendo assim. Ela perguntou para o filho: ô meu filho, que matinhos que são esses? São outras flores? O filho respondeu: não, minha mãe, isso é erva daninha. Pode arrancar tudo, porque ela vai acabar matando essa flor. Então a mãe aprendeu, atenção gente, atenção. A mãe aprendeu a cultivar a flor e arrancar as ervas daninhas. Qual é o mundo que nós estamos vivendo? Eu vou te contar essa história de uma outra maneira. Aí já não é mais a história real, é apenas uma ilustração. A mãe, ela ganha um vaso com a flor do filho. E o filho disse: mãe, tem que cuidar, viu? E a mãe disse: ah, meu filho, pode deixar, sabe que eu gosto de planta. Não demorou muito, apareceram os matinhos. A mãe chamou o filho: ó, meu filho, o que são esses outros matinhos? É também flor? E o filho disse: não, mãe, é erva daninha, tem que arrancar, senão ela vai matar a flor. Porém, quando a mãe foi embora, quando o filho foi embora, a mãe olhou e disse: a flor que o meu filho me deu é bonita, mas eu estou gostando muito mais dessas ervas daninhas. Aí a mãe vai, arranca a flor, joga aquela planta no lixo e vai cuidar das ervas daninhas. Passado algumas semanas, o filho pergunta: ô mãe, como que está o vaso? Vem ver, meu filho. Quando o filho olha para o vaso, a flor já era, só tinha ervas daninhas, espinho e tudo que é porcaria. E o filho disse: o que a senhora fez, minha mãe? E a mãe falou: escolha, né, meu filho? A escolha errada. Preste atenção. Qual é essa flor que Deus plantou no coração de cada um de nós? A flor da santidade, a flor de buscá-lo em primeiro lugar.
Deus plantou no nosso coração essa flor e Ele pede que nós cuidemos da nossa santidade. Mas o mal, ele vem e planta a erva daninha. Então entenda, a flor deve ser mantida e a erva daninha retirada. Deve-se cuidar da flor e arrancar a erva. O que o mundo tem feito hoje? Arrancado a flor e cuidado da erva. Aquilo que deve ser cultivado, o mundo tem desprezado. Aquilo que deveria ser desprezado, o mundo tem cultivado. Ou seja, o bonito hoje não é ser santo. Quanto mais pecador você for, melhor você vai se sair nesta terra. Quanto mais assustadora for a sua vida, mais entrevista você vai dar. Mais programas você vai ser chamado para dar entrevista, porque eles não querem ouvir de santidade. Quanto pior, melhor. Foi a primeira leitura da missa de sexta passada. A glória deles está no que é vergonhoso. O Deus deles é o ventre. Só pensam nas coisas da terra. É por isso, talvez seja por isso, que nós temos tão poucos santos. Talvez seja por isso que nós temos tantas famílias que estão buscando muito mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Prioridade é questão de escolha, né? Qual tem sido a nossa prioridade? A nossa prioridade é uma vida de oração. A nossa prioridade é a leitura da palavra. A nossa prioridade é agradar o coração de Jesus. Como que nós vemos tantos corações cheios de erva daninha, com espinhos. Eu não sei se dá para a equipe fazer isso. Não sei se você consegue, você fechar lá fora. Aqui na minha frente é um terreno baldio. É só fechar naquele matagal lá. Aqui na frente é um terreno que não tem casa. Quem está na igreja vê. Você de casa, eles vão fechar lá para você. Olha o mato que está aquele terreno, gente. É assim que acontece. Um terreno que não é cultivado, o mato ele vai crescendo. Eu estou vendo aqui, só tem mato. Não tem nada ali, olha aí. Você de casa está vendo. Será que alguém que está aqui na igreja, você que está na sua casa, você pode olhar esta imagem aí? E você pode dizer assim: nossa, padre, que belo jardim! Responda-me, senhores, isso que você está vendo em casa é um jardim? Não é um jardim. Isso é mato, é matagal. Se você deixa o seu terreno aí na sua casa mesmo, se você tem um jardinzinho na porta, se você tem um terreninho como esse, não capina não para você ver. Olha aí, ó, o mato vai tomando conta. Sabe qual é o problema do coração humano, gente? Sabe qual é o problema do coração humano? Olha para mim e me entenda. Ao invés de nós cultivarmos o jardim da santidade, nós estamos cultivando o mato do pecado. Tem gente que não tem cuidado com as coisas de Deus. Arranca a árvore frutífera, arranca a árvore florida, plantas floridas, para deixar o mato do pecado e tomando conta. E agora eu pergunto aos senhores: o que a gente mais encontra em jardim? Eu encontro duas coisas: borboleta e passarinho. Todo jardim bem cuidado, você fica escutando, tem passarinho cantando. Todo jardim florido, tem que tanto de borboleta voando. Suponhamos que ao lado da sua casa tem um terreno com esse matagal aí, ó. Exatamente. Me respondam, o que tem no meio do matagal? A gente vai encontrar escorpião, barata, rato. Esses terrenos que ficam
fechados e com muito mato, quando o pessoal vai capinar, mas é uma bichaiada correndo. Por quê? Porque se cultivou o que deveria ser arrancado e se arrancou o que deveria ser cultivado. E deixa eu contar para vocês uma coisa aqui. O mato é sem vergonha, é safado e folgado. Ninguém plantou o mato ali, mas ele insiste. E o mato, você que não arranca o mato para você ver. Ele vai crescendo e ele vai, empurra a rosa para um lado, seca a árvore, ele se acha. Onde ele vai crescendo, ele toma conta. Por isso que quem tem jardim, ou você tem um jardineiro, ou você tem alguém para cuidar, porque toda semana tem que arrancar o quê? Erva daninha. Assim é o coração do homem. Toda semana olha para o teu coração, conserva a flor da santidade que Deus plantou em você e vai arrancando as ervas daninhas que o pecado aí plantou, que o demônio aí semeou. Se você não cuidar do belo jardim do seu coração, vai terminar como um matagal, como um mato que não tem valor. É preciso voltar à santidade. É preciso ter o nosso coração, não um terreno cheio de mato, mas um belo jardim. Um jardim cultivado com amor, com bondade, com fé, com esperança, com resiliência, com santidade. Este é o adubo que nós precisamos, a santidade. Então, meus irmãos, viva neste mundo sabendo do que o mundo gosta. O mundo hoje valoriza mato. Quanto mais mato, melhor. Quanto mais distante de Deus você estiver, melhor para o mundo. É por isso que dá trabalho. Dá trabalho arrancar as ervas daninhas. Dá trabalho colocar adubo. Dá trabalho cercar. Dá trabalho, mas o trabalho vale a pena. Porque um jardim lindíssimo, um jardim bem cuidado, ninguém precisa dizer nada, ele não apareceu ali por acaso. Tem muito tempo ali. Tem muito tempo ali. Aqui no nosso santuário Frei Galvão, nós não temos um jardim ornamental, mas nós temos um jardim bem cuidado. Nós temos aqui à minha direita, aí não dá para filmar, uns coqueirinhos, umas árvores, a grama sempre bem aparada. Maciel toda semana tira as ervas daninhas, tira as folhas. Aqui nós temos um muro, você vê todas as plantinhas, olha lá, com flor, olha lá, tudo arrumadinho, tudo limpo. São plantas ornamentais. E aí, meu filho, se a gente não cuida dessas árvores aqui, a gente não tira os matinhos aqui do muro, já só tem mato na igreja. Assim é a nossa história. E indo para a adoração do Santíssimo, eu quero perguntar a você isso: o que você tem cultivado no seu coração? A flor da santidade ou o mato do pecado? Quando Adão e Eva pecaram e Deus chega, eles correram e ofertaram para Deus uma flor, sim ou não? Não. O que eles fizeram? Esconderam. Aonde? No mato, na moita. Entendeu? Não é isso que Deus quer que tenha no nosso coração. Não é esse tipo que nós devemos cultivar na nossa vida. Nós devemos cultivar a flor da santidade. Como é bonito. De vez em quando tem aqui em Divinópolis, na praça, na sua cidade certamente já teve aquelas exposições de orquídea. Algumas é para você ver, algumas você pode comprar. Eles armam um galpão grande. A minha mãe fica louca. Minha mãe é igual pintinho no lixo. Ela fica louca. Nossa Senhora. Mas é cada uma mais bonita que a outra. Não é uma orquídea só. São várias cores, vários formatos, aquele cheiro. Então você olha, e ali você vê, tem cuidado.
cada um cuidando daquela planta maravilhosa. Eu acho que é assim que Deus quer se sentir ao entrar na nossa igreja. Cada um de nós tem uma flor de santidade diferente. Claro que a gente não expôs ainda, mas fecha aqui nesse arranjo do Santíssimo. Nós já vamos expor Jesus, mas só para você ver uma coisa que eu vou mostrar. Isso. Imagine, meus irmãos, que isto aqui é a nossa igreja. Aqui é a nossa igreja. Isso aqui é o céu. Imagina se o arranjo fosse todo da mesma cor. Tem beleza, não? Então aí eles colocam os matinhos verdes. Coloca essa aqui, eu não sei o nome de flor, mas coloca essa. Tem essa. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fora o matinho verde, 8. 8 tipos, mas formando um arranjo só. Assim é a igreja. Cada um é santo no seu estado de vida. Cada um cultivou a flor da santidade. Agora imagina, gente, faltou arranjo. Tem potência não, padre. Vamos pegar uma torceira daquele mato ali, ó. Vamos pôr aqui no pé de Jesus. Você entendeu o que eu estou dizendo? Não é pegar as coisas do mundo e trazer para a igreja, e nem pegar a santidade da igreja para julgar no mundo. Tem gente que está falando isso. Não, para ser santo tem que viver no mundo. Aí você pega esse arranjo, dá um bicuda nele e joga lá no terreno baldio. Quem é que vai vencer? O mato. Quem que vai reinar? O mato. Aí todo mundo acha que é mato. Eu sou mato. Eu nasci para ser uma torceira de mato. Não. Aos pés de Jesus você nasceu para florir. Você nasceu para cultivar a santidade. E é no pé dele que nós vamos florir. É no pé dele que nós vamos adorar. Então, meus irmãos, dia de todos os santos, é para você arrancar do seu coração todo o mato que cresceu aí e voltar ao primeiro amor, voltar a cultivar a flor da santidade. Lembra quando você era criança e sonhava em ser um adulto feliz? Eu, quando era criança, com um paninho no ombro, celebrando missa com bolacha Maria, volta ao primeiro amor, porque ali havia pureza, ali havia inocência, ali havia santidade. Volta ao seu tempo de criança. Você queria só 2 coisas: ser aceito e ser amado, e ser feliz de verdade. Esta é a flor que o Senhor nos chama a cultivar nesse dia de todos os santos. Cada santo se santificou de uma maneira. São Tomás de Aquino, Santa Teresia, São João Paulo II, Carlo Acutis, Santa Maria Madalena, São Pedro, São João, Santo Antônio, e daí por diante. Cada um vai formando este belo jardim no céu. E guarda uma coisa, gente: quem gosta de mato tem que morar no inferno mesmo. Porque o que tem mais no inferno é matagal. Belos jardins você só vai encontrar no céu. O jardim da santidade e o matagal do pecado. O que tem no seu coração? O que você tem cultivado na sua vida? Sejamos um belo jardim para nosso Senhor Jesus Cristo. A cada Ave Maria, entreguemos para Maria uma flor no nosso desejo de ser santos. Roga por nós, ó Mãe. Roga por mim, ó Maria, agora e na hora de nossa morte, para que neste momento derradeiro da vida eu possa ofertar ao Senhor a flor da santidade que eu cultivei pela virtude, pela decisão e por ser obediente à palavra do Senhor. Santos ou nada. Com o nosso canto, nós vamos agora expor Jesus no ostensório e vamos pedir que Ele, que é o Santo dos Santos, nos ajude a caminharmos também rumo à santidade. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso
Proclama, canta isso. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. Graças e louvores se deem a cada momento, Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, a santidade é uma história de amor. A santidade é uma decisão. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Meus irmãos, nós não podemos nos perder. Eu não quero e eu não posso perder a minha alma, perder a minha salvação. E foi Jesus quem disse. Nós não podemos tirar as palavras de Jesus. Ele disse que o caminho é apertado, a porta estreita, e somente isso conduz à salvação. Poucos são os que a encontram. Será, meus irmãos, que nós estamos no meio desses poucos? Largo é o caminho, espaçosa é a porta que leva à perdição, e muitos entram por ela. Foi Jesus que disse. Como que nós vamos tampar o sol com a peneira? O Senhor está dizendo que não é fácil passar pela porta estreita. E ainda mais no mundo que nós vivemos, ser santo somente para os fortes, somente para quem ama o Senhor de todo o coração. Nós estamos aqui agora, Jesus, porque queremos buscar uma vida santa. Queremos romper com o pecado. Queremos buscar as coisas do alto. Viemos aqui para nos encontrarmos contigo, Senhor. Porque é somente com a tua palavra, com os teus ensinamentos, com a tua presença, é que nós seremos santos. Nós vivemos no mundo, Jesus, onde o pecado é aplaudido, é incentivado, é valorizado.
As pessoas hoje são ensinadas a pecar, são incentivadas a pecar. Por isso temos tão poucos santos. Derrama o teu Espírito, Senhor. Reaviva a tua igreja e o desejo de santidade. Reaviva a tua igreja, Senhor, e o desejo de santidade. Qual a flor que nós temos cultivado no nosso coração? Qual é o jardim que nós queremos apresentar ao Senhor, olhando toda a nossa vida? Nós cantamos há pouco que tivemos um encontro com Jesus. E a letra da música, muito bonita, vai dizer que encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi um lugar tão bonito assim. Ninguém vai cantar que encontrou com Jesus num matagal, num terreno baldio. Porque este mato simboliza o pecado. E o mundo quer fazer exatamente isso. Ele quer arrancar as flores para cultivar o mato. E nós que somos cristãos, nós precisamos entender que nós precisamos arrancar o mato e cultivar a flor. O mato é o pecado, as ervas daninhas é a maldade, a flor é a santidade. E nós temos aos pés de Jesus esse belo arranjo. Cada florzinha dessa é um santo. Cada florzinha dessa, por menor que seja, é uma pessoa que fez a vontade de Deus. E eu quero estar aos pés de Jesus. Eu quero cultivar a minha flor da santidade. Santidade de vida. Nós queremos ter uma família que sirva a Deus. Uma família que busque a Deus. Então nós vamos cantar novamente isso. Encontrei-me com Jesus no jardim. Se você conhece a canção, você vai cantar. Se você não conhece, tome posse desta letra. O Senhor nos chama, neste jardim da santidade, a nos deixarmos tocar por Ele, para que tenhamos... Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Pois é o meu amor que cura a sua dor. Abra o seu coração, porque Jesus está derramando agora na sua vida o seu amor. Nós seremos santos por amor. O Senhor está derramando o seu amor em corações de pessoas deprimidas, pessoas com síndrome do pânico, ansiedade,
pessoas preocupadas, algumas com pensamento de suicídio. O Senhor está derramando o seu amor, porque é o seu amor que cura a sua dor. Derrama, Senhor, esse amor também na minha casa, na minha família. Está pedindo ao Senhor, no meu casamento, no coração dos meus filhos, no meu estudo, com as pessoas com quem me relaciono. É isso, Senhor. Encontrei-me com Jesus no jardim, o jardim da santidade, o jardim das boas obras, o jardim da conversão, o jardim da verdade. Obrigado, Senhor, porque derramas o Teu Espírito em nosso coração e nos dá a oportunidade de trilharmos verdadeiramente um caminho de santidade, como foi com Carlo Acutis e será com cada um de nós. Dai-nos, Senhor, a santidade, e nós cultivaremos um jardim no nosso coração. Para os jovens, nós pedimos a poderosa intercessão de Carlo Acutis, para que mesmo jovens busquem o Senhor, busquem a sua palavra, se afastem de todo o mal e de todo o pecado. E assim seja. Amém. Convido quem está aqui no santuário, você que está em casa, pegue os objetos para o momento da bênção. Muitos colocaram perto aí da sua TV tantos objetos. De maneira especial, nós vamos abençoar a água, preparando para este momento de bênção. Deus eterno e todo-poderoso, dignai-vos abençoar a cada pessoa que está conosco aqui no santuário, tantos que nos acompanham pelo sistema Evangelizar de televisão, cada família que está agora conosco, cada doente, cada homem, cada mulher, criança, idoso. Abençoe, Senhor, a todos que estão conosco pelos canais do YouTube, orando também neste momento. Abençoe essas peças de roupa, remédios, exames, currículos, carteiras de trabalho, chaves de casa, do carro, local onde você trabalha, essas fotos de família, onde quer que essas pessoas estejam, que sejam também abençoadas. Abençoe essas alianças, radiografias. Abençoe, Senhor, o tratamento médico que tantas pessoas estão fazendo para que cumpram aquilo que nós esperamos para o nosso bem e santificação. Abençoe a tantas crianças que gostam desses momentos de oração e estão agora conosco. O teu coração aberto pela lança fez jorrar sangue e água. Abençoe para nós, Senhor, esta água, para que, usada com sabedoria, recorde as promessas do nosso batismo e nos livre de todo mal. Te pedimos tudo isso para a honra e glória do teu nome. Amém. Se você quiser, pode tomar um pouquinho da sua água. Claro que com esta bênção, nós pedimos ao Senhor também que abençoe a todo o material religioso, terços, imagens,
chaveiros, medalhas, cruzes, tudo isso seja na sua vida também um canal da bênção e da graça de Jesus. Eu quero ser santo, porque o meu lugar é o céu. Recebamos a bênção do Santíssimo Sacramento, e que Jesus vive e ressuscitado nos dê a graça que mais estivermos precisando para sermos santos como Ele é santo. Vamos louvar a Deus pelo sistema Evangelizar de televisão, por levar a tantos lares esse momento de bênção e de graça da adoração ao Santíssimo Sacramento. E lembro a todos, amanhã, noite de louvor, Cerco de Jericó. Participe conosco no auditório da obra Evangelizar. E na terça-feira às 19 horas, na Igreja de Guadalupe, o Santuário, a Missa da Família. Bom domingo para todos, uma semana abençoada. Até a próxima, com a graça de Deus. Teu amor me sustenta, tua graça me basta.